Há um mal-entendido comum entre as pessoas que estudam a Bíblia, acreditando que todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. No entanto, lamento dizer que isso não é verdade. A Bíblia deixa claro que nem todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. Os pecados têm diferentes graus e por isso existem castigos distintos para cada tipo de pecado. A Bíblia é clara sobre isso. Um equívoco comum entre muitas pessoas, inclusive cristãos, é acreditar que todos os pecados são iguais. Alguns interpretam isso como se certos pecados não resultassem em sua perdição ou fossem insuficientes para garantir uma maldição eterna. É crucial esclarecer que todos os pecados, independentemente de sua gravidade, são ofensivos a Deus e, portanto, merecem uma pena infinita e eterna. Todo pecado leva à separação de Deus e, se não houver arrependimento, resulta em castigos eternos. É importante considerar que, embora todos os pecados nos separem de Deus e possam levar ao inferno, nem todos os pecados resultam no mesmo nível de tolerância divina. As consequências atribuídas por Deus variam de acordo com a gravidade do pecado. Nem todos os pecados têm a mesma seriedade. Por exemplo, um assassinato em massa não é o mesmo que contar uma simples mentira. Estes são claramente diferentes tipos de pecados. Ambos são indubitavelmente pecados, mas pertencem a categorias completamente distintas. Alguns pecados são realmente piores que outros, afetando tanto o indivíduo quanto a comunidade de maneiras mais severas. É por isso que existem castigos diferentes para distintos pecados. Assim como os sistemas de justiça terrenais aplicam penas variadas, com base na gravidade do crime. Um ladrão não é condenado tão severamente quanto um assassino, e princípios semelhantes se aplicam no contexto divino. A distinção nas penas reflete a gravidade e o impacto de cada pecado, tanto nos tribunais humanos quanto no julgamento divino descrito pela Bíblia. Em meu estudo da Palavra de Deus, uma categoria específica de pecado se destaca: os pecados sexuais. Ao estudar as Escrituras, especialmente o livro de Provérbios e 1 de Coríntios, fica evidente que o pecado sexual é considerado especialmente perigoso. Provérbios indica que há casos em que um indivíduo pode não se recuperar das repercussões e consequências dos pecados sexuais, destacando que estes têm um impacto particularmente grave em comparação com outros tipos de pecados. O pecado sexual é sério, afeta seu corpo, sua mente, sua alma e, mais importante, sua eternidade. Muitas pessoas subestimam esta categoria de pecado, mas Deus não o faz. Este tipo de pecado transforma pessoas, altera vidas e tem o potencial de destruir casamentos, traumatizar crianças e desintegrar famílias. É irresponsável e perigoso subestimar a questão do pecado sexual, pois é o mais viciante e traiçoeiro. Permita-me ser claro, o pecado sexual é ainda mais viciante que o vício em drogas. Não estou exagerando quando digo isso. Se há uma categoria de pecado que pode destruir você enquanto ainda está vivo, é o pecado sexual. Este pecado tem o poder de consumir seus pensamentos e distorcer seus valores, levando-o a um ciclo de culpa e segredo difícil de romper. Infecta relações, semeando desconfiança e traição entre entes queridos, e pode fazer você viver em um inferno pessoal onde não quer cometer o pecado, mas não consegue se conter. Isso pode arruinar você de maneiras que nem imaginava possíveis, com consequências que podem se estender além da turbulência pessoal para causar danos permanentes à sua vida profissional e social. Pode levar você a lugares que nunca imaginou, em busca de experiências cada vez mais extremas, expondo-se a perigos financeiros, problemas legais e profundas consequências espirituais. Um dos pecados mais comuns é a fornicação. Muitos crentes se perguntam por que seu apetite pelo pecado não desapareceu após a salvação.
O fato de que uma pessoa seja salva não significa que não será tentada a pecar. Quando recebemos a vida de Cristo, há uma transformação espiritual em nosso espírito, mas ainda temos um corpo que vive no mundo. Nascer de novo não significa que você deixará de desejar coisas carnais. Seu espírito está salvo, mas seu corpo não está. Muitos cristãos vivem com a ideia de que há algo errado com eles porque são tentados, mas esta tentação faz parte da luta contínua entre a carne e o espírito. Ser tentado não significa que você é um falso cristão ou que não renasceu verdadeiramente. A tentação em si não é um pecado. Agir sobre essas tentações é o que é pecado. Considere o que diz a Bíblia sobre as obras da carne em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Agora bem, as obras da carne são manifestas: adultério, fornicação, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe que os dois primeiros pecados listados são fornicação e adultério. O adultério será o segundo pecado que abordaremos neste sermão, mas agora vamos nos concentrar na fornicação. É simples, seu corpo desejará. Pregadores podem fazer você acreditar, afinal, Deus criou o sexo, mas pretendia que fosse desfrutado dentro dos limites do casamento entre um homem e uma mulher. A razão pela qual as obras da carne incluem adultério e fornicação é que ambos são métodos incorretos pelos quais as pessoas buscam algo completamente natural. Nascer de novo não significa que você nunca será tentado a fornicar ou cometer adultério. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz: Ou não sabeis que aquele que se une a uma prostituta faz um corpo com ela? Porque, como está escrito, os dois serão uma só carne. Em termos simples, isso explica que quando as pessoas se envolvem na fornicação, formam um vínculo espiritual profundo entre si. O versículo diz especificamente que os dois se tornarão uma só carne. Isso significa que, além de uma união física, há uma conexão espiritual significativa que ocorre, refletindo a unidade profunda e permanente projetada para o casamento. O versículo destaca a seriedade das relações sexuais porque unem as pessoas de maneiras que vão além do ato físico. Alguma vez você já notou que quando duas pessoas envolvidas na fornicação têm uma relação tumultuada e negativa, pode parecer difícil para elas se separarem, podem querer se afastar, mas não conseguem. Isso acontece porque existe uma conexão que transcende o físico e qualquer outra relação platônica. É um vínculo que vai além deste mundo, que transcende o próprio tempo e que as palavras não podem descrever. Mesmo quando há uma separação física, a conexão se mantém. É um vínculo que desafia a lógica e resiste à explicação simples e à análise racional. Perdura mesmo quando a relação termina ou as circunstâncias mudam, permanecendo por anos e distâncias. O que se une a uma prostituta faz um corpo com ela, porque os dois serão uma só carne. Significa que essas duas pessoas estão, de certa forma, casadas no mundo espiritual. Isso é surpreendente porque muitas pessoas, embora se considerem solteiras, podem ter se unido espiritualmente a várias outras através da fornicação. A Bíblia nos diz que ao se unirem a outra pessoa, ou talvez a várias, a fornicação cria uma conexão profunda e complexa entre indivíduos. É por isso que as separações são tão dolorosas. Quando uma relação termina, você pode se sentir desorientado e vazio, como se uma parte de você estivesse perdida, mas na verdade uma parte de você está entrelaçada com essa pessoa, e um pedaço dela permanece com você, mesmo depois de anos. Um simples contato, uma única mensagem, pode despertar emoções profundas, causando uma onda intensa,
porque através de suas interações íntimas se tornaram uma só carne, conforme descrito na Bíblia. O ditado "o tempo cura todas as feridas" não se aplica a esses cenários. O tempo, por si só, não pode romper laços espirituais e emocionais. Portanto, os anos passam e você ainda pode se ver lutando com as consequências da separação. Uma conexão profunda não se dissolve simplesmente com o tempo. Muitas vezes requer um processo deliberado de cura e recuperação espiritual. Há pessoas que estão me ouvindo agora, que ainda estão apaixonadas por alguém com quem fornicaram anos ou até décadas atrás, porque estão espiritualmente unidas a essa pessoa. Deus sabia o que estava fazendo quando criou o sexo exclusivamente para o casamento entre um homem e uma mulher. O segundo pecado é o adultério. Provérbios capítulo 6, versículo 32 diz: "Mas o que comete adultério com uma mulher é falto de entendimento, corrompe sua alma o que tal faz." Este versículo oferece uma advertência impactante sobre as consequências destrutivas do adultério, destacando dois aspectos principais: a falta de compreensão e a destruição da própria alma. O versículo sublinha a falta de entendimento demonstrada por aqueles que cometem adultério. Mesmo pessoas com grande sabedoria e inteligência, como o rei Davi, podem sucumbir à loucura do adultério. Apesar de sua habilidade como estrategista e governante, Davi teve um lapso de julgamento ao cobiçar a esposa de seu vizinho Betsabá, demonstrando falta de bom senso. Isso ilustra que, mesmo os indivíduos mais realizados, podem falhar quando se enfrentam à tentação, enfatizando a vulnerabilidade universal às falhas morais. Além disso, Provérbios capítulo 6, versículo 32, destaca a responsabilidade pessoal do adúltero pela destruição de sua própria alma. A culpa não pode ser atribuída a fatores externos, como uma atração desejada ou espontânea. Em vez disso, o indivíduo deve enfrentar as consequências de suas ações e considerar seu papel em sua queda espiritual. Mesmo se alguém tentar desviar a culpa para seus desejos lascivos ou a influência de forças externas, a responsabilidade permanece pessoal. Em última análise, o indivíduo é responsável pelos danos causados à sua própria alma, destacando a culpa do adúltero. Provérbios sublinha a gravidade de suas ações e o impacto profundo no bem-estar espiritual. O envolvimento no adultério leva à erosão da integridade moral e da saúde espiritual, resultando em danos profundos ao interior do indivíduo. Apesar de qualquer prazer temporário ou gratificação derivada do ato, as consequências a longo prazo são perigosas, causando a corrupção da alma e o distanciamento da retidão moral. Em essência, Provérbios capítulo 6, versículo 32, serve como um lembrete preocupante das repercussões devastadoras do adultério e da necessidade imperativa de que os indivíduos exerçam sabedoria e discernimento moral em suas ações. O versículo exige introspecção e responsabilidade, enfatizando a importância de preservar a integridade e vitalidade espiritual. Também ressalta a verdade profunda de que o adúltero, através de suas ações, inflige danos irreparáveis à sua própria alma. O versículo alerta sobre as graves consequências do adultério, especialmente na frase "corrompe sua alma". Isso significa que envolver-se em adultério pode causar danos profundos ao interior da pessoa e sua alma. Em termos mais simples, o adultério causa danos profundos à pessoa em sua totalidade, seus sentimentos, convicções e conexão com algo maior. Primeiro, o adultério pode corromper a alma, já que trair um companheiro pode fazer com que alguém se interesse mais em fazer outras coisas erradas e fechar o coração à segurança, começando por pequenos passos que não são sábios nem bons, o que pode levar a um caminho de ainda mais injustiça. Segundo, o adultério pode levar à perda de integridade e força moral. Envolver-se em mentiras e romper a confiança de alguém
pode enfraquecer o sentido do bem e do mal de uma pessoa e erodir sua honestidade e caráter, que são qualidades importantes para uma alma saudável. Por último, o adultério pode causar danos emocionais e psicológicos. A traição, muitas vezes, leva a sentimentos de culpa, vergonha e arrependimento. Também pode danificar relações importantes, levando à solidão e tristeza. Essas emoções negativas podem afetar profundamente o bem-estar e a felicidade de uma pessoa, prejudicando ainda mais sua alma. O terceiro pecado é a pornografia, um dos maiores problemas de nossa sociedade. Milhões de cristãos lutam nesta área. Não são apenas os crentes, mas até os descrentes odeiam esse pecado. E, no entanto, não conseguem parar de cometê-lo, desperdiçando suas vidas vendo vídeos profanos na internet. Quando falo de vídeos profanos, refiro-me à pornografia. Pense por um momento quanto tempo você passou nesses vídeos profanos na internet. Você está desperdiçando sua vida com esse prazer falso e passageiro. Já pensou em como sua vida seria diferente se, em vez de passar horas intermináveis vendo esses vídeos, você fizesse algo produtivo? Imagine onde você estaria. Como sua vida poderia ser melhor como esposo ou esposa, como pai, ou até em seu caminho espiritual com Deus? Pense em como sua carreira ou negócio poderia progredir, mas você está desperdiçando sua vida diante de uma tela. A vida está passando diante de você. Há tanto potencial em você, mas este pecado está te segurando. Permita-me compartilhar algumas estatísticas. 47% das famílias afirmaram que o consumo de pornografia é um problema em casa. O uso de pornografia aumenta a taxa de infidelidade conjugal em mais de 300%. Sim, você ouviu bem, mais de 300%. Aproximadamente 56% dos vídeos envolvem uma parte com um interesse obsessivo em sites pornográficos e mais de 60% dos homens que frequentam a igreja e mais de 50% dos pastores assistem a esses vídeos regularmente. Entre os jovens adultos cristãos de 18 a 24 anos, 76% buscaram ativamente vídeos pornográficos e até 33% das mulheres menores de 25 anos realizam essas buscas pelo menos uma vez ao mês. Você precisa entender que está vivendo em uma era sem precedentes, com o auge da internet e da tecnologia. Temos acesso sem precedentes a uma vasta biblioteca de pornografia disponível ao alcance de nossos dedos. A conveniência e o anonimato do conteúdo online tornam extremamente difícil resistir à tentação desta adição, diferente de qualquer outro momento da história. A era digital trouxe uma avalanche de materiais ilícitos que podem consumir horas, dias ou até anos da vida de uma pessoa. O atrativo desses vídeos pode ser perigosamente cativante, afastando os indivíduos de buscas produtivas, crescimento pessoal e relações significativas. O nível de tentação que esta geração enfrenta é sem precedentes e precisamos considerar a necessidade urgente de enfrentar e superar este problema generalizado. Vivemos em uma época de grande maldade que não devemos subestimar. Os casamentos estão sob ataque devido a este problema. Os vídeos pornográficos representam uma série de ameaças à santidade do casamento, distorcendo a percepção da intimidade e criando expectativas irreais que levam à insatisfação conjugal. Indivíduos que lutam com a adição à pornografia podem se tornar emocionalmente distantes de seus parceiros, buscando satisfação em fantasias digitais em vez de nutrir sua conexão na vida real. Este segredo de indulgência pode causar uma ruptura na confiança e na comunicação, erodindo a confiança entre os casais. A natureza da pornografia pode levar a comportamentos secretos que isolam ainda mais os indivíduos, criando um ambiente de vergonha e culpa. Homens e mulheres sofrem em silêncio com este pecado que pode parecer privado,
mas cujo impacto vai muito além dos limites da vida pessoal. A luta contra a pornografia muitas vezes é solitária e silenciosa, deixando as pessoas envergonhadas e presas. Este sofrimento silencioso pode levar a sentimentos de isolamento e desespero, afetando o bem-estar emocional e mental. O constante ciclo interno de culpa pode destruir o espírito, causando uma sensação de desesperança e impotência à medida que tenta ocultar sua adição. As pessoas podem se afastar de seus entes queridos e se retirar dos círculos sociais, intensificando seu isolamento. Este sofrimento oculto afeta as relações e dificulta o crescimento pessoal, impedindo que os indivíduos vivam vidas gratificantes e significativas. É crucial para a nossa comunidade ampliar a compreensão e o apoio àqueles que enfrentam este problema, criando um ambiente onde possam encontrar cura e restauração. Se alguém que você conhece está lutando com este pecado, não o julgue nem fale sobre eles na igreja. Ajude-os a encontrar o apoio necessário. A mensagem sobre os diferentes graus de pecados e suas consequências é um chamado profundo para uma vida de integridade e santidade. Embora todos os pecados nos afastem de Deus e necessitem de arrependimento, a Bíblia destaca que há variações na gravidade dos pecados e nas suas repercussões. Este entendimento nos leva a uma maior consciência da seriedade dos pecados sexuais, como fornicação, adultério e pornografia, que afetam não apenas nossa vida espiritual, mas também nossas relações e bem-estar emocional. Os pecados sexuais são particularmente destacados devido ao seu impacto abrangente na vida de uma pessoa. Eles podem causar danos profundos à alma, corrompendo nosso ser interior e afetando nossa capacidade de manter relações saudáveis e uma vida espiritual íntegra. A fornicação e o adultério, por exemplo, criam laços espirituais e emocionais que podem levar a uma sensação duradoura de separação e dor. Da mesma forma, a pornografia é um problema devastador que aprisiona milhões de pessoas em um ciclo de culpa e isolamento, destruindo casamentos e corrompendo a mente. Compreender a seriedade desses pecados nos chama a uma reflexão profunda sobre nossas ações e escolhas diárias. É um convite para buscarmos a santidade e a pureza em todas as áreas de nossa vida, reconhecendo que, embora a tentação seja uma realidade constante, temos a responsabilidade de resistir e buscar a ajuda divina para vencer. Oração. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, nós te louvamos e agradecemos por tua misericórdia e amor infinitos. Reconhecemos que somos falhos e muitas vezes caímos em tentação, mas sabemos que tu és um Deus de perdão e restauração. Pedimos que nos ajudes a compreender a gravidade dos nossos pecados, especialmente daqueles que afetam profundamente nossa alma e nossas relações. Pai Celestial, dá-nos a força para resistir às tentações da carne e para buscar a santidade em todas as áreas de nossa vida. Que possamos ser sensíveis à Tua voz e ao Teu Espírito Santo, guiando-nos em cada passo e decisão. Ajuda-nos a reconhecer os pecados que nos afastam de Ti e a ter um coração contrito e arrependido. Senhor, oramos especialmente por aqueles que estão presos na luta contra a fornicação, adultério e pornografia. Que Tu possas trazer libertação e cura para essas almas aflitas. Ajuda-nos a ser uma comunidade de apoio e compaixão, estendendo a mão para aqueles que precisam de ajuda e encorajamento. Confiamos em Teu poder transformador e cremos que em Ti podemos encontrar a verdadeira liberdade e redenção. Fortalece-nos, Senhor, e capacita-nos a viver uma vida que Te honra e glorifica. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição
Para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.